Paz do Senhor a todos, nós estamos iniciando então a aula de número 4, referente ao capítulo de número 2 do livro de Gênesis. Concluímos ali os 3 ângulos sobre o capítulo 1 e agora nós vamos dar uma analisada sobre o capítulo de número 2 de Gênesis para que possa facilitar a tua compreensão. Lembrando que, só para recapitular, nós estávamos aí falando no capítulo 1 sobre os dias da criação, que paramos no 6º dia. E no capítulo 2, então, ele vai partir do 7º dia em diante. No capítulo 2, eu vou dividir esse capítulo em 2 partes, ou 2 assuntos principais que nós vamos abordar, e que esses assuntos, deles descendem os demais outros assuntos. Vamos lá, coloquei um slide aqui para que você possa entender, né? Então lá, o capítulo 2 nós vamos dividir em 2 partes, o descanso e o jardim. O descanso é o início do capítulo 2, que é a sequência do capítulo 1, que no capítulo 1 nós paramos no 6º dia, quando Deus declara que tudo que havia feito era muito bom. Tu tem que gravar essa palavra muito bom, porque ela vai ter um peso no capítulo 2. Você tem que observar isso muito. Então, quando nós chegamos no capítulo 2, você vai ver que Deus está no dia 7º declarando a obra acabada, e ele vai descansar, ele vai abençoar e santificar o dia 7º. Então, esse dia 7º, ele é importante e fundamental no capítulo 2. E esse é um dos 2 assuntos principais. O segundo assunto principal é o jardim. Você tem que lembrar que Deus ele vai plantar um jardim no Éden. Então especifica, você tem o Éden e dentro do Éden Deus planta um jardim. Nesse jardim Deus vai colocar o homem, nesse jardim Deus vai observar a necessidade do homem de não ficar só, e também nesse jardim você vai ver que a serpente vai entrar e por um ato de falta de fé e obediência vai entrar o pecado e eles vão ser expulsos do jardim. Então vamos lá para o texto. Eu quero chamar a tua atenção aqui, a primeira coisa, você observa que o capítulo 1 vai falar sobre os exércitos, né, que foram acabados. Aqui você tem que entender que esse exército aqui, ele não vai se relacionar somente às coisas criadas na terra, porque o próprio texto já está dizendo, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então eu tenho exército no céu e na terra. Então eu tenho aqui inserida no texto de uma forma velada a criação dos anjos também, ainda que o próprio texto não especifique, mas de uma forma implícita eu tenho a criação dos anjos ali sendo especificada no capítulo 2, tá certo? Aí vai dizer, e havendo Deus terminado o dia 7º, a sua obra que fizera, descansou desse dia, e aqui vai dizer que Deus vai abençoar o dia 7º, santificar ele, aqui no versículo 3, porque ele descansou de toda a sua obra. Mas antes de nós entrarmos no assunto, na aula de hoje, eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas importantes que está aqui nesse versículo 4, que diz assim, ó, esta é a Gênesis, ou seja, a origem. Essa palavra origem se repetir por 11 vezes no livro de Gênesis. Então lá, esta é a origem dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. Agora vem para cá para o slide para você entender, aqui no último slide. Você observe aí, você tem que observar na tua leitura, você tem que observar 2 coisas importantes aqui, quando você estiver lendo o capítulo 2, ainda nas coisas que estão em torno ao sábado. Primeira coisa, parece que é o segundo relato da criação. Será que o capítulo 1 foi escrito por Moisés, o capítulo 2 por um escriba ou qualquer outra pessoa que vai relatar a criação por um outro ponto de vista? Parece que eu tenho o relato da criação no capítulo 1 e o relato da criação no capítulo 2. Será que seria isso mesmo? Porque você observe lá no versículo, esta é a origem dos céus e da terra. E aí eu tenho a origem dos céus e a terra no capítulo 1. Então você tem que observar isso. Será que é uma segunda origem? A segunda coisa que eu tenho que fazer os teus olhos começarem a perceber, é que vai aparecer a palavra Senhor aí em maiúsculo. Então, você observa que costumeiramente
você vai ver na Bíblia Sagrada, sempre que se vai se direcionar ao Senhor, vai estar Senhor com S maiúsculo, né? Diferenciando Deus do homem, que é Senhor com S minúsculo. Mas, especialmente no capítulo 2 de Gênesis, que vai aparecer pela primeira vez a palavra Senhor com letra maiúscula, você vai observar aqui, Senhor, Senhor Deus, ou Senhor Elohim. Então, observe isso, que você vai ter a origem sendo citada pela segunda vez. Vamos falar sobre isso primeiro, e depois o Senhor com letra maiúscula. Vamos para a origem. Por que nós temos a origem no capítulo 2, novamente se eu tenho a origem no capítulo 1? Por duas coisas. A origem no capítulo 1 é uma origem genérica, que está falando sobre o Deus Elohim, que ele tem poder para criar todas as coisas. Então, o Deus Criador, está lá, Elohim sendo repetido por 32 vezes, apresentado como Deus Criador. Já no capítulo 2, você vai ter o relato específico da criação, porque você vai observar que ele vai se deter no sexto dia, onde os pormenores da criação do homem vai ser detalhado ali em 2 e 7, que ali nós vamos entender a tricotomia do homem, não de uma forma explícita, mas de uma forma implícita. Então, assim, capítulo 1 está falando sobre o Deus Elohim, o Deus poderoso que cria todas as coisas. Quando você vem aqui para o capítulo de número 2 e o versículo 4, você vai ver Senhor Elohim. Vamos ver isso aqui no original? Olha para você ver, no original, o que aparece? Versículo 4. Que foram criados quando o Senhor, Jeová. Então aqui, Jeová, que é o nome de Deus aparecendo na Bíblia a primeira vez. Então você, Jeová, Elohim, quer dizer o quê? Esse Deus que tem poder e perfeição. E não somente isso, ele é um Deus no capítulo 1 que ele cria, mas você vai ver que no capítulo 2, quando ele vai fazer o homem do pó da terra, ele apresenta o seu nome. Nome é nome e faz parte da identidade do ser. É algo peculiar. Para você conhecer o nome, você tem que se tornar íntimo. Fala de relacionamento. Então, no capítulo 2, eu tenho, além de um Deus poderoso, eu tenho um Deus que se relaciona. E para se relacionar, ele apresenta o seu nome. Então, toda vez que na tua Bíblia aparecer Senhor com letras garrafais, ou seja, letra maiúscula, você vai ver que ali está o nome de Deus, Jeová. Então, aqui é Jeová, Elohim. Então, essas duas coisas você tem que perceber com os teus olhos. Pensa assim, Deus, você olhar uma visão panorâmica, a criação, e agora Deus então vai escolher um ponto específico para que nós venhamos descer. Sabe quando você está no Google Maps e você está colocando o nome da rua e você pega o bonequinho e desce num determinado lugar? É a mesma coisa, você está no Google Maps olhando todas as ruas, cidade por cima, aí você vai pegar o bonequinho e você vai descer esse bonequinho numa determinada localização. E Deus vai nos descer no sexto dia da criação, para nós entendermos que o homem foi feito de uma forma diferente, manual, e que ele teve também um elemento distinto dos demais animais que já foram criados, tá certo? Então vamos lá. O segundo ponto que eu quero que você entenda, o terceiro, na verdade, que o primeiro você já entendeu, que nós vamos falar sobre o descanso e o jardim. É o assunto principal ali do capítulo 2. O segundo ponto você já entendeu que as observações introdutórias têm que saltar diante dos teus olhos, que é o segundo relato da criação, que são 11 vezes a palavra origem sendo citada no livro de Gênesis, que vai falar a origem de todas as coisas, e que nessa origem também nós temos a criação dos anjos, né? Isso tem que ficar bem evidente. E que o Senhor ali que é apresentado é o Deus que se relaciona com a sua criação, diferentemente daquele Deus poderoso do capítulo 1. E o terceiro ponto que eu quero que você observe, que é muito importante, é que nós vamos ter ali o tal do dia do sábado, né? E a pergunta que eu te deixo, o sábado de Deus ou do homem? Será que esse sábado da criação, ele é de Deus ou ele é do homem? É uma interrogativa, né? Então vamos lá, vamos saber.
E abençoou Deus o dia sétimo. Por que ele abençoou e o santificou? Olha aqui, ó, ele vai explicar, ó, a explicação. Porque nele ele descansou de toda a sua obra. Então, o propósito de Deus de separar, ou melhor, de abençoar, lembrando que é o primeiro, único dia da semana que Deus vai abençoar. E Deus vai santificar, a palavra santificação é separação, por isso tudo que eu santifico é separado a Deus. Você observa que é só no dia sétimo. Então ele começa ali a criação e no sétimo dia ele abençoa e ele separa. Por quê? Porque nele ele descansa de toda a obra que criara. Lembrando que aqui, descansar, é uma linguagem que na teologia nós chamamos de antropopatismo, é você atribuir sentimentos ao ser de Deus. Então, quando Deus descansa, não quer dizer que Deus está descansando como nós descansamos. Não, Deus está cessando o seu trabalho com alegria e júbilo por tudo aquilo que fizera. Lembra que no versículo 31 do capítulo 1, ele viu que tudo era muito bom. Então, é uma expressão de contentamento, porque o descanso de Deus está relacionado ao término da criação. Então, ele viu que tudo era muito bom e agora ele se regozija, um contentamento, é um antropopatismo, é uma forma de linguagem de sentimentos humanos atribuídos ao ser de Deus. Isso tem que ficar bem evidente. Então, o que é o dia sétimo? O dia sétimo aqui, ele não é o sabá. Ó, vamos colocar aqui, ó, o sétimo, vamos pegar a tradução aqui no original. E abençoou Deus o dia sétimo. Olha aqui o dia sétimo, ó, Shebi, no original, né, que vem, quer dizer, o sétimo dia. Então note que aqui não é o sabá, não tem relacionamento com o sabá, mas o sabá tem relação com o dia sétimo. Então aqui, para você entender do pormenores, quando alguém disser assim, o sabá estava lá no princípio da criação, porque Deus ali o abençoou, o santificou. Não. Ali, eu coloquei aqui 3 perguntas para você entender se esse dia sétimo é o sábado de Israel. Primeira pergunta, há mandamento dado ao homem? Vamos ver aqui se há mandamento? Vamos colocar aqui, e havendo Deus terminado o dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou e o santificou porque nele descansou. Tem algum mandamento para o homem? Não. Então isso não é o sabá, não é o sábado nacional de Israel, que tem algumas observações. Então esse dia, ele é somente a declaração do repouso de Deus, sabendo que esse repouso de Deus, ele vai terminar ali já no capítulo 3, porque após a queda Deus já tem que correr atrás de Adão, para resgatar o homem que havia se perdido. E em João 5,17, Jesus vai dizer que ele e o Pai, ele não descansa, eles trabalham, porque Deus não pode descansar. Observe que o descanso de Deus, ele está relacionado, deixa eu ver meu tempo, que já está extrapolando. O descanso de Deus está relacionado à inocência. Você não vai ver Deus descansando após a consciência, a queda. Não existe isso. O descanso de Deus é na inocência. Você vai observar que no dia sétimo, você não vai ver e foi tarde de manhã o dia 7. Por que que não? Porque o descanso de Deus era para ser eterno. Então o descanso de Deus não era para ter fim, mas ele vai ter fim por conta da queda do homem. Então, diferentemente o sétimo dos 6 outros dias, foi tarde de manhã, tarde de manhã, tarde de manhã, o dia sétimo não. Por quê? O dia sétimo é o dia de descanso. Deus não estava projetado que Deus haveria de cessar o seu descanso. Por quê? Deus fez tudo muito bom, mas o homem buscou muitas invenções. Então observe bem isso, que não há mandamento dado ao homem, diferente do sabá de Israel. Então de Deus é a especificação da conclusão do seu trabalho. E a partir do 7º dia, Deus então irá instituir o dia 7º, né, que é o sábado para Israel. Porque Israel já sabia que no dia 7º Deus havia concluído a sua obra, Deus havia descansado, Deus havia abençoado e santificado, e a partir disso ele ia instituir isso para a nação de Israel. Observe que o dia 7º de Deus
não é o descanso, é o descanso da terra? Não, não é o descanso da terra como você vai ver no Sabá, ou no sábado da nação de Israel. É o descanso da terra? Não é, por quê? É o descanso de Deus. Então, há uma grande diferença entre o dia sétimo e o Sabá. E eu coloquei lá, instituído na inocência ou na consciência. Então, enquanto o dia sétimo é uma sequência dos dias da criação instituído na inocência, o Sabá ele é um dia específico dado a um povo específico que ele está relacionado ao tempo da consciência. Então, quando você introduzir o capítulo 2, você tem que se deparar com essa questão sobre o segundo relato, o Senhor em letras garrafais e Senhor letra minúscula. Você tem que entender que o texto está dividido em dois assuntos principais, que é o descanso de Deus e o jardim, e depois você tem que compreender que esse dia sétimo não é o sábado de Israel, mas o sábado de Israel ele foi estabelecido, pautado em um dia sétimo que estava relacionado ao sétimo dia da criação. Tá certo? Pegou aí? Então, se encontramos na próxima aula.